Ficção científica brasileira no canal. Olá, Friarteres! Sejam bem-vindos e bem-vindas e ativem o sininho da notificação. Terceira edição do Áudio Podcast. Hoje recebendo o escritor, comunicador, engenheiro Marcelo Gomes, ou MG Gomes, que está para lançar mais um volume de Black Shields, que vai se chamar Black Shields Guerra dos Deuses. Continuação direta do primeiro, que foi publicado em 2023. Marcelo, conte um pouco sobre o conceito, sinopse, personagens. Mostre à audiência do canal FreeArt sobre a importância do seu livro. Fale com a gente, a fala é sua. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, desse trabalho que nasceu na pandemia, com uma ideia de me ajudar a superar aquele momento, né? E eu me descobri um escritor. Lancei em 2023 Black Shield, a divisão Sleipnir, e agora, antes da pandemia, a gente está para lançar Black Shield, a Guerra dos Deuses, que é a continuação direta, como você falou. Devemos lançar no final de maio. A Bienal do Livro do Rio é entre 13 e 22 de junho, no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, como falei, né? E a gente ainda não tem um slot lá. A editora Astrid está preparando, tá? Está conversando qual é a melhor maneira da gente apresentar. Provavelmente a gente deve ter um espaço em que os fãs do Black Shield, os fãs do livro, vão poder vir, a gente vai poder conversar um pouco sobre o livro durante a Bienal. Entendeu? O lançamento antes da Bienal é estratégico, porque acaba que na Bienal, em geral, os pequenos escritores não têm tanta oportunidade. Então a gente vai lançar antes e depois vai fazer uma divulgação no período de Bienal, meu amigo. Maravilha, Marcelo. E conte um pouco para a gente sobre o conceito e a sinopse e o nome dos personagens, os desenvolvimentos, como é que é o escopo, como eles se desenvolvem. E quais foram as maiores influências assim, de personagens, tanto da cultura pop, da literatura, para compor tanto personagens masculinos quanto os personagens femininos e o escopo central? Nossa, muitas questões, não é? Bem, vamos lá. A sinopse, ela continua as aventuras concluídas no primeiro livro, depois do incidente da Ponte Rio-Niterói, que é narrado no final do primeiro livro. O mundo passa a saber que existe um grupo terrorista, uma entidade terrorista, que é a divisão Sleipnir. E com isso tudo fica mais complexo para eles. E eles então vão buscar uma possível ajuda de alguém que eles até então imaginavam que fosse apenas uma lenda. Nesse momento, entram em ação esses deuses que são colocados. Esses deuses que teriam feito parte da evolução humana, né? Tem uma influência de eram os deuses astronautas, sem sombra de dúvida. Existe muita mitologia, principalmente a mitologia do Tupi-Guarani. No final do último livro, vocês foram apresentados a Jaci e a Tupã. A mitologia greco-romana, muita influência. A mitologia hindu também tem influência, ou seja, Black Shield continua sendo uma ficção científica que mistura realidade com a possível realidade da mitologia que se desenvolveu ao longo de milênios e que nos trouxe a ser o que nós somos, seres humanos. Então, toda essa mitologia ajuda a esse mito do deus astronauta que é bastante explorado no livro. Tá? Entre os personagens principais, eu diria para vocês que existe um dos deuses extremamente poderoso, num nível que não devem nada a grandes seres da DC ou da Marvel, por exemplo.
mas sempre buscando trazer um pouco de ciência, por mais que ela esteja distante da ficção, para esses possíveis inimigos e mesmo para os heróis, obviamente. Tá? Aqui no livro a gente tem, além dos deuses Tupi-Guarani, Jaci e Tupã, alguns outros deuses que eu não vou falar agora por causa da surpresa, né? E temos também aqueles personagens que vocês aprenderam a amar, né? O Jon Snow, ele é explorado na sua juventude antes de vir a florescer, né? E passar essa missão para o filho, Michael Semog. O Jimmy, que ele vai ser também bastante explorado, a juventude dele com o Jon, na época em que eles criaram a divisão que iria perseguir a divisão Sleipnir, né? Isso vai ser explorado. A Dama Esmeralda vai ser esmiuçada na sua adolescência. Ela é uma personagem extremamente amada. Então, para quem as pessoas que aprenderam a amar essa vilã, Black Shield e a Guerra dos Deuses vai ser um prato cheio. E a influência, como eu falei, tem bastante fantasia. É um livro que tem mais fantasia do que o primeiro livro, mas é uma fantasia que respeita extremamente a mente dos meus leitores. Ela não vai tirar coisas da cartola, como às vezes a gente vê em algumas fantasias. A gente sempre tenta ir guiando essa ficção científica para algo mais palatável, algo que no final do livro todo mundo diga assim, será que isso pode acontecer? Maravilha, Marcelo. E o canal estará presente no lançamento e nos pré-lançamentos também, organizando entrevistas e organizando várias ações. Já aproveito para deixar todo mundo a par, para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, dar um joinha aqui, compartilhar com os amigos. E neste terceiro e último áudio, Marcelo, já aproveito para te agradecer pela participação. E lembrando, quem está assistindo esse áudio, vou deixar aqui no link na descrição a entrevista que o escritor Marcelo Gomes deu para o canal no ano passado e espero que gostem. Ali uma entrevista de 1 hora explicando com vários slides, várias informações. Marcelo, sendo o livro um chamado, né, para ficarmos atentos sobre a ascensão de nazistas, de regimes fascistas e totalitários, aquele famoso lembrar para não esquecer, né, a lista de Schindler é o meu livro, o meu filme favorito e é importante da gente conversar sobre isso. O que podemos, na sua opinião, o que podemos fazer para conter esta onda? O que podemos fazer internamente e externamente? Obrigado pela sua participação e muito obrigado. Eu também costumo colocar uns alertas, Wagner, no meu livro, independente se você gosta de esquerda, direita, do ponto de vista político, né? A gente tem que ter muito cuidado com os extremismos. Os extremismos são muito perigosos. Dentro do meu livro, nós temos o guerrilheiro urbano. É um personagem que ele faz uma luta paralela ao longo do livro contra uma pessoa que é a pessoa responsável da divisão Sleipnir no Brasil. É uma pessoa que manipula nos bastidores. É uma pessoa que tenta semear o totalitarismo, tenta semear um mundo de extremos. E ele mesmo sendo uma pessoa de ações extremas. E num determinado momento, num embate moral, ele fala aquela célebre frase, né, que a justiça não é cega, ela vendo os olhos, e a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado porque o extremismo faz a gente vendar os olhos, seja ele de qualquer lado. Entendeu? Então, a vigilância tem que ser sempre total, a todo momento. A mensagem que é muito falada também ao longo do livro, todas as ações que são feitas por aqueles bilionários, aquelas pessoas ricas, é algo que as pessoas têm que entender.
todo mundo é responsável por fazer uma sociedade melhor, por ajudar ao próximo. Se você não tem capacidade de ajudar financeiramente, você pode doar o seu conhecimento, você pode doar a forma com que você vai passar para uma pessoa uma mensagem verdadeira, real, e não simplesmente fake news ou coisa do gênero. Então nós somos responsáveis pela sociedade que nós conduzimos, sendo pessoas que buscam informar e buscam ajudar o próximo. Então eu acho que essa é a grande missão nossa do dia a dia.